Olá, estamos abrindo mais um painel regional, sempre na sua companhia, não é? Você conosco de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, com as personalidades da região, debatendo e discutindo os nossos temas importantes, não é? A pauta regional, a pauta da Baixada Santista e, claro, os assuntos e temas de interesse nacional, especialmente a política nacional, não é? Cada vez mais fogo em cima do governo federal, agora pilotado por Michel Temer, não é? Agora um escândalo envolvendo o ministro o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira. Vamos falar sobre esse e outros temas importantes na sequência aqui do painel regional, ao vivo, telefone aberto para você, 3223-1120, 3223-7676 e pelas redes sociais, sempre à sua disposição para sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Vereador Pedro Gouveia, presidente do PMDB de São Vicente, conosco, mais esta edição do painel regional. Ao lado dele, o nosso Heraldo José dos Santos. E à direita, também com prazer recebendo mais uma vez o nosso advogado e comentarista Francisco Pacilo. Manchetes dos jornais que fazem a parceria com a gente aqui. Nesta segunda-feira, aqui o Diário do Litoral. DL que circula por toda a cidade, por toda a região metropolitana. Vamos centralizar um pouquinho mais aqui. A manchete: pedreiro concursado apela à justiça para trabalhar na Prodesan. Eu repasso aqui o DL, por favor, Pedro, ao Heraldo, e o Pacilo recebe também o Diário do Litoral de hoje, segunda-feira, né? E completando aqui, gentilmente enviado pela Secretaria de Comunicação de Santos, está aqui a manchete do DO, Diário Oficial da Cidade. Deixa eu centralizar um pouquinho mais aqui. Eventos da virada cultural atraem 12 mil espectadores aqui na cidade de Santos. Está aí a manchete de um evento importante na cidade. Pedro Gouveia, prazer recebê-lo mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos companheiros aqui, a Camila, aos telespectadores. Sempre um prazer, uma honra muito grande estar aqui nesse programa. Muito bem, obrigado ao Pedro Gouveia por estar conosco. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Você sempre com a sua verve desafiadora, questionadora, isso é importante, e vê-se que mantém o saudável vício do jornalismo. Então, boa tarde a você, boa tarde ao Pedro Gouveia, vereador combativo lá de São Vicente, o colega Pacilo, não menos combativo, e a Pacilo e a Camila na ponta, embelezando essa bancada que só tem homem feio. Muito bem. Francisco Pacilo, prazer revê-lo, e um tanto quanto revoltado com os preços da feira nesse final de semana. Já pode emendar aí o destaque e a crítica, Pacilo. Tudo bem? Falou aí, né? Também vou usar os mesóclises e próclises que o presidente está usando. É uma satisfação estar aqui uma vez mais nessa bancada democrática comandada por você, Boturão, e a participação sempre inteligente, arguta e contundente do meu amigo Heraldo, um grande jornalista e advogado, do Pedro Gouveia, uma vez mais, representando agora o PMDB, e da Camila, bonita, não tanto, eu ia falar que podia ser minha filha, mas é muito bonita para ser minha filha, imagina, pela idade. E, Boturão, realmente estou um pouquinho chateado, revoltado com a feira. Eu paguei em 4 limões, galego não, aquele amarelo. Cravo? Não é cravo. Não é cravo. Limão amarelo lá de uma caipirinha, etc., R$10, né? 4 limões, R$10? R$10. Então o negócio, o tomate estava estratosférico, tudo muito caro. Eu acho que, inclusive, isso aí para a feira, eu acho que a gente não deve embarcar nesse processo. Será que o pessoal está comprando nesses preços, Pacilo? Todo mundo está comprando menos, né? Você levava R$100 para a feira, você trazia um valor. Caramba. Você trazia um montante de fruta, verdura, etc. Hoje você traz a metade, né? E fica uma coisa muito triste, e eu acho que o povo brasileiro tem que se ajudar mutuamente. O que está acontecendo hoje na feira? Um tipo de uma pegadinha. Você não vê mais fruta por unidade, né? É tudo peso hoje. Bom, tem lá um preço que você acha razoável, etc. Quando você chega perto da placa, meio quilo. Então, isso, sabe, eu acho que nós temos que saber, né, nos comportarmos na economia, não procurarmos, né, avançar nessa lógica
irrefreada, irreal, né, do sistema econômico e tentar manter, porque, olha, eu não posso escutar que vai aumentar alguma coisa e já aumentar também. Isso é um processo autofágico, isso é um processo que vai destruir a economia brasileira. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco, abdicar um pouco de algum excesso, né? Talvez até de lucro. Nós estamos aí com uma situação econômica bastante complicada e delicada, e isto tem que fazer com que a gente reflita e atue. Doutor, era melhor não comprar esse limão aí, substituir aí pelo caju, o abacaxi, para fazer a sua caipira aí Olha, a sua batida do fim de semana. Eu quase que devolvi, mas já tinha feito o troco, tal, porque eu imaginava que era um caro, preço. né? Na hora que falou, são R$10 do peso, eu falei, pá. É pesado mesmo, sem dúvida nenhuma. Muito bem, lembrando que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone painel regional, confira a gente em tempo real, o programa encerrado vai para o YouTube para você poder rever como preferir os momentos que achar mais interessantes ou o programa por inteiro. Sempre conosco, Camila Aloy, acompanhando a nossa produção e a sua participação. Tudo bem, Camila? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde ao Dr. Pacilo, ao Heraldo, ao vereador Pedro Gouveia, e uma boa tarde mais que especial a você que está em casa. Além da nossa página no Facebook, como disse o Boturão, também temos os nossos telefones disponíveis para você continuar interagindo aqui conosco. 3223-1120 e 3223-7676. Entre em contato com a gente, deixe sua participação, que sempre é muito importante aqui no nosso programa. Olha, não foi um final de semana ou um feriado prolongado dos mais tranquilos, né? Estourou aí o grampo telefônico, mais um, agora envolvendo outro ministro do governo Temer, o ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, atuando como advogado, né, do Renan Calheiros, dando ali atalhos para ele tentar escapar da Lava Jato, podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. O estupro ou não estupro, né? Nesse momento eu já nem sei mais, né? Se foi um estupro ou se não foi um estupro que aconteceu com aquela jovem de 16 anos que deu uma exclusiva ao Fantástico da Rede Globo ontem à noite. Não sei se alguém aqui assistiu, acompanhou, eu acabei não vendo, né? E 33, 34, cada um fala um número, 35, 36 homens lá cercando a moça, postado um vídeo dos mais podres, né? Porcos e indecentes na internet, mas pelo menos serviu para levantar novamente essa questão e esse assunto que é importante, a questão do país machista que nós vivemos e a questão do estupro, não é, que acaba sendo uma das grandes situações que mais preocupam as mulheres, né, de maneira geral, não é? E ocorreu aqui mais uma vez, começar aqui com o Pedro Gouveia para a gente discutir esse tema. Temos algumas imagens aí, não é, Camila? Isso, sobre os atentados nas nossas rodovias, né? Isso, na Via Anchieta temos imagens também, que a gente foi hoje de manhã para ver como estava a segurança por lá. Vimos uma viatura não sei se a gente chegou a gravar a imagem da viatura, colocaram a imagem errada. Pode soltar as imagens aí, a gente vai falando e comentando a respeito de mais um absurdo. Aí, essa é a Via Anchieta ainda? Isso. Segundo a tribuna, foi onde foi mais registrados os casos de ocorrência neste mês de maio. Sem dúvida, né? Mas o crime que aconteceu na semana passada foi na Imigrantes. Foi no feriado, né? Foi no feriado, na quinta-feira. Né? Uma pedrada, né, no veículo que transportava o jovem de 17 anos, acabou morrendo. Mais um crime, mais um atentado, dos tantos e tantos que a gente está acostumado, lamentavelmente, a acompanhar, e parece que não se vê solução, hein, vereador? É necessário enfrentar esse problema. Não dá para ficar de braços cruzados, encontrando aí desculpas, buscando desculpas para um caso como esse, que não é um caso isolado. É um caso corriqueiro, existem dados, existem números que comprovam isso, e tem que ter a intervenção do Estado no sentido de aumentar o efetivo nas rodovias. A questão dos muros que estão fazendo, muito criticada por muitas pessoas, eu sou a favor, considero que são importantes para que diminua esse acesso, né, dos criminosos, dessas ações criminosas, e precisamos ter o policiamento nas estradas, fazendo aí o policiamento, a patrulha, a ronda, para que sejam evitados esses casos como esse que aconteceu na quinta-feira com esse jovem de 17 anos. Mais um, né, Heraldo, infelizmente? Infelizmente mais um, e a morte desse rapaz trouxe aí o secretário de Segurança Pública, mas trouxe porque houve aí uma grita da imprensa. Se não houvesse essa grita, haveria apenas, então, somente aquelas notas explicativas lacônicas
dizendo que é feito o policiamento nas rodovias, o que a gente sabe que não acontece. Desde a entrega do Rodoanel, houve o desmembramento do efetivo, foi mandado parte do efetivo para o Rodoanel, não se repôs esse efetivo no sistema Anchieta Imigrantes. Há tempos que a Secretaria de Segurança Pública não faz concurso para a Polícia Militar, também para a Polícia Civil. A gente está com um efetivo bastante defasado nas duas polícias, né? E vem o secretário dizer que ontem, ele veio no sábado, né? Dizendo que no retorno estaria tranquilo. Secretário, é preciso dar essa tranquilidade ou garantir essa tranquilidade na prévia dos feriados e no dia a dia. As pessoas estão com medo de usar o sistema anti-imigrantes. Já tem morador, Edgar, que já está se utilizando o sistema lá da Mogi Bertioga para ir para São Paulo e voltar, com medo de passar no sistema anti-imigrantes, que é realmente bastante temerário. Olha o tempo que vai perder, hein? Quer dizer, então o governo precisa atuar nessas duas frentes, policiamento e depois na questão da habitação. A gente sabe, o vereador está aqui de São Vicente, essas invasões, essas habitações, o número de unidades que se constrói do dia para a noite nessa região de serra ali na beirada, está crescendo assustadoramente. Então precisa atacar isso também, não é? Promover realmente esses conjuntos habitacionais. Lá em São Vicente a gente tem uma mancha desgraçada, que é ali na região da Avenida Penedo, não é isso, vereador? É verdade. Iniciou-se um conjunto com várias unidades, aquilo foi abandonado e parece que agora que está retomando. O governo do estado assumiu lá a responsabilidade e voltaram às obras. Pois é, então precisa atacar nessas duas frentes. Do contrário, a gente vai ficar lamentando sempre o aumento da estatística, vidas que se perdem nessas estradas. Antes do Pacilo falar um pouco sobre esse tema também, além de comentarista nosso, é usuário frequente, né, do sistema, né? Eu queria saber, Camila, só para confirmar então, a equipe do painel esteve lá, você esteve circulando ali pela Via Anchieta hoje pela manhã. Isso. Uma viatura foi vista da Polícia Rodoviária. Isso. No trecho de descida. Não, de chegada em Santos. Da chegada em Santos. Da chegada em Santos. Já chegando em Santos. Muito bem. Pacilo, pois não? Eu acho que realmente não é um problema só de polícia, né? É importante ter a polícia, mas o Heraldo levantou com muita propriedade e inteligência que lhe é peculiar. É todo um problema até de moradia, econômico, um problema social. E também eu entendo que essas concessionárias têm um lucro absurdo, estratosférico, nos arrendamentos, né? Nas licitações, tem que ter nos contratos, no mínimo, né? Instalação de câmeras, etc. E ela tem que ter uma fiscalização não só dos veículos, mas da própria estrada. Isso aqui não é comigo. Mas quando provavelmente o rapaz que passou lá o carro que estava com o rapaz passou no pedágio, pagou os 20 e alguma coisa. 23, né? Para andar aí 60 quilômetros, ou menos até, porque o pedágio dá pagou para morrer, coitado. Pagou para morrer. O filho, quer dizer, eu acho que a concessionária, ela tem responsabilidade também, pelo menos a CUP em vigilando, que ela tem, sim, ela está tendo lucro ali com aquela uso, né, com aquela administração. Mas o problema aqui de fiscalização não é comigo, eu só fiscalizo o veículo. Pela Rádio Bandeirantes, eu Pacilo, Heraldo e Pedro Gouveia, eu ouvia se não me engano foi uma nota, que ninguém da Ecovias foi localizado no momento, ou ninguém podia entrar no ar, não entendi exatamente o que era, mas estavam lendo uma nota, uma resposta da Ecovias dizendo exatamente isso, se isentando completamente desse caso, desse problema, que a questão da segurança da polícia rodoviária, enfim. Mas aí o que faz? O dinheiro do pedágio então parte para a polícia rodoviária, fica com a Ecovias, a gente já nem sabe mais, né? Porque há um mês atrás, acho que foi no feriado da Páscoa, no domingo da Páscoa, na volta para São Paulo, um cidadão que vinha, se não me engano, de Praia Grande, um casal, pararam o carro, infelizmente, ele teve uma necessidade de urinar, né? Ficou claro na matéria, quando o carro foi assaltado. Né? Quando ele voltou, assalto, para, não sei o que, larga tudo, não sei o que, no momento o cidadão deu um tiro e acertou a esposa, tentaram ainda abrir o trânsito, conseguiu falar com um guarda rodoviário mais à frente, abrir o trânsito e tal, conseguiram entrar em São Bernardo, se não me engano, mas aí foi muito tarde, a senhora já chegou lá praticamente morta e acabou falecendo. Agora, infelizmente, né, Boturão, esses casos pontuais que acontecem nos feriados prolongados, eles acabam tendo uma divulgação maior. Mas isso acontece no nosso dia a dia, em São Vicente, em Praia Grande, em Cubatão. Isso no nosso dia a dia nos assusta, nos preocupa muito. Que muitas vezes essas notícias tomam aí
um tamanho muito maior quando acontece nos feriados prolongados, com as pessoas que não são as que vivem aqui no dia a dia e que enfrentam esses problemas. E que tem que se passar essa responsabilidade e cobrar das concessionárias. É impossível que eles façam a exploração durante anos e não tenham aí a obrigação, a responsabilidade de fazer um monitoramento dessas estradas. Isso é muito barato. Hoje, essa tecnologia da informação é baratíssima. Não só para acumular as imagens, como o equipamento. Então, acho que, bem observado, viu, vereador? No meu entender, as concessionárias também têm responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Alguém precisa tomar uma providência, porque não é possível. Fora os arrastões, né? Sim. Aqui na descida da serra, quando você passa o pedágio, passa lá o Forte Apache lá em cima, né? O antigo Forte Apache vem descendo aqui, vem para baixo aqui, e para o trânsito. Parou o trânsito ali nas cotas e tal, seja o que Deus quiser. Se o cara tiver muita sorte, passe ileso. Se não, vai dançar. O pessoal se atira ali para a rodovia, 5, 6 minutos, rouba um, rouba outro, não sei o que e tal, e desaparecem no meio da mata de novo. E esses sequestros relâmpagos aí de carro com carro, os bandidos entram com o carro na estrada e tal, não sei o que, vem um casal ali, vamos e fecha o cara, tentam bater no casal, enfim, ou o cara está sozinho, ou qualquer coisa assim, ou família, seja lá o que for, né? Com o monitoramento você consegue acompanhar tudo isso, não é o policiamento especificamente que vai te trazer a segurança. Exato. Além das questões, né, levantadas, que são as questões sociais que precisam ser enfrentadas nesses bolsões, onde muitas vezes acontecem já com uma certa frequência e que precisa ter essas soluções sociais para enfrentar isso, é necessário que tenha um monitoramento também para auxiliar no dia a dia, auxiliar a polícia, auxiliar na estratégia. Você consegue fazer isso de uma maneira inteligente. Senão vamos passar o resto da vida aqui discutindo esse tipo de assunto. Sim. Isso é lamentável, né? Temporada de verão, por exemplo, virada de ano, carnaval, essa coisa toda, você tem um policiamento dobrado, né? Aqui na região metropolitana, e a coisa parece que dá uma diminuída, né? Dá mesmo, né? Os casos diminuem, essas tentativas de roubo, assalto, crimes, enfim, diminuem. Mas e os eventos que se tentam fazer aqui fora da temporada? Seminários, congressos, essa coisa toda. Chega um momento que o cara vai falar, não, peraí. Nenhum médico quer ir discutir no seminário de cardiologia lá em Santos. Não, mas tem um centro de convenção espetacular, tem rede hoteleira, não interessa. A gente vai na estrada assaltado, pô, e aí? Como é que faz? Tá afastando realmente. O cara vai dizer que não quer vir. Vamos botar para lá para Águas de Lindóia, vamos botar lá para uma região turística da importância como a nossa. Enfrentar esses problemas é um retrocesso muito grande. E você não tem fuga, né? No arrastão ali da descida da Anchieta, por exemplo, não tem como escapar. É assustador, Botorão. Quando a gente desce ou está subindo, aí a gente vai com uma preocupação muito grande. Esse caso de Pedras, também acompanhava hoje a Bandeirantes de manhã, e várias informações vinham se dando na sequência desse assunto. E várias rodovias, rodovia Bandeirantes, rodovia Dutra, algumas que vão para o interior do estado, enfim, acontecem casos semelhantes. Então, isso não é exclusividade aqui da nossa região. Só que nós já estamos, para falar a verdade, com o saco cheio de noticiar, de debater esse tipo de situação, tipo de crime aqui nas nossas rodovias, né? É demais. Continuar na estaca zero, de não haver essas providências que precisam ser tomadas e que são claras, né? São muito claras. São evidentes que precisa dessa questão de que essas concessionárias tomem algumas medidas aí para poder também ajudar dentro de tudo isso que a gente vive. Ela não pode se isentar, né? Não dá. O lucro estratosférico se isentar dessa maneira. Dá para dizer que esse caso da pedra na tirada contra o veículo tenha sido isso nunca aconteceu, tudo bem, mas é crime como todos os outros que a gente está acostumado a debater, a discutir aqui, lamentavelmente. Vamos para o intervalo, o painel regional volta já. Muito bem, sequência do nosso painel regional, Pedro Gouveia, presidente do PMDB de São Vicente, vereador da cidade conosco, Heraldo, o Pacilo, Camila, atenta já com participações importantes do telespectador que acompanha a gente aqui. Por falar em São Vicente, meu caro vereador, aconteceu ontem um concurso público, né? O gabarito parece estar sendo divulgado hoje, né? Cargos vários na prefeitura, salários de até R$ 2.742, e fica a dúvida aqui minha, né? Essa baita crise, essa situação terrível financeira da cidade, esse pessoal que passar no concurso vai ser contratado, vai ser convocado e vai receber, enfim, como é que é isso? Numa situação tão difícil que a cidade vive, claro que há necessidade, né, de preencher alguns cargos, as pessoas vão
através da idade, vão se aposentando. A situação é essa, mas eu queria que você explicasse aí. É necessário concurso, mas para que esse concurso possa de fato cumprir o seu papel, o prefeito deveria exonerar um grande número de cargos comissionados, porque hoje a prefeitura ela estoura o limite prudencial permitido dentro da lei. Não exonerou ainda? Não exonerou. E isso tudo, como vai fazer um concurso você estourando esse limite prudencial? É totalmente na contramão, é totalmente impossível você conseguir fazer a contratação de qualquer funcionário para a prefeitura se você está com o teu limite prudencial estourado. E a prefeitura não tomou até hoje nenhuma providência nesse sentido. Esses dias eu tive acesso a uma informação que o prefeito, a prefeitura, passou a algumas pessoas, mostrando desde 2010 o comprometimento da folha de pagamento. Ele até 2012 vinha dentro do que era permitido. A partir de 2013, esses números foram crescendo a chegar ao absurdo agora de 60%. Ou seja, é uma administração totalmente sem efeito, sem sentido, e aí abre um concurso e isso cria uma grande dúvida para todas as pessoas que prestaram esse concurso. As pessoas têm nos questionado, perguntado muito se serão chamadas. É difícil até responder por conta de um quadro como hoje está. Se fosse no quadro de hoje o prefeito tivesse responsabilidade, ele não contrataria, a não ser que ele mandasse embora aí um grande número de cargos comissionados para poder reduzir essa folha. Perfeito. Só intervenção. À vontade. Eu acho que existe uma lógica nessa contratação, né? Já que a situação é tão ruim. Eu domingo fui até Ilha Porchá, andei por ali por São Vicente, lixo sem recolher, muito triste e doído você ver tudo aquilo. Agora, eu acho que isso talvez possa ser uma forma de arrecadação indireta, porque a situação econômica do país, sem emprego, aparece um cargo público, milhares se candidatam, pagam uma taxa, eu tenho 2 anos para nomear alguém, eu não nomeio, e eu recolho esse dinheiro. Uma forma indireta de fazer uma arrecadação. É o que as pessoas têm levantado, até porque hoje o funcionalismo na cidade não recebe em dia, não recebe os seus benefícios, a Codesave da mesma forma, é uma greve atrás da outra, ele quando paga o salário paga atrasado, tanto dos funcionários da prefeitura como da Codesave. Hoje seria o momento dele fazer uma reforma administrativa, dele apresentar lá um plano de carreira para os funcionários, ele conseguir respeitar esses funcionários que estão empregados hoje, que passaram em concursos e que foram contratados, e não criar um novo concurso. Hoje, o que as pessoas dizem na cidade é exatamente isso, é que esse concurso é uma forma para que ele esteja arrecadando mais nesse momento que todos nós conhecemos de bastante dificuldade financeira. Não é essa dúvida que essas pessoas foram enganadas, porque certamente, o Pacílio lembrou bem, o concurso público, o administrador tem até 2 anos, né, depois de homologado, de chamar aqueles aprovados. O senhor é candidato a prefeito, certamente não estará na sua prioridade, caso o senhor seja eleito, convocar aprovados em concurso. O senhor vai primeiro ter que se inteirar da situação real da prefeitura. E essa questão de chamar os aprovados, ela vai ficar suspensa e pendente da situação financeira do município. Ou não será assim? Sem sombra de dúvidas, até porque nós precisamos fazer um enxugamento da máquina pública logo no primeiro momento, com demissão dos cargos comissionados. A Codesave hoje tem 1.250 cargos, eram 800 cargos. Eu sempre digo aqui, me chamou muito a atenção agora, conversando com o sindicato, quando eles nos apresentaram alguns números, a situação da Codesave hoje, você tem lá 1.250 cargos, 400 cargos de comando, 400 cargos de cresceu chefia. 50%. Ou seja, é um absurdo, cresceu 50% e você coloca 400 para tomar conta de 800, ou seja, cada chefe tem 2 funcionários para tomar conta. É um número absurdo, isso fica inadministrável.
Então, diante disso, os atrasos vêm junto ao funcionalismo, vêm junto a esses profissionais que trabalham e precisam receber seus salários. Então, hoje o que precisa é fazer com que haja esse enxugamento da máquina na questão do funcionário, do número excessivo de cargos comissionados, o desperdício com o dinheiro nos aluguéis, nas locações, são muitos imóveis locados. Então precisa, de fato, fazer tudo isso, fazer com que haja uma correção de rota para depois você pensar em fazer novas contratações. Agora, o Pedro Gouveia como candidato, pré-candidato, candidato, é a mesma coisa, né? Fala agora como prefeito. No PMDB, essa aliança parece estar praticamente selada com PSDB e PSB, sim, não é? Mas não se sabe se o prefeito Billy será candidato à reeleição ou não, não é? A maioria diz que não será, ele deu uma deixa aí numa entrevista recente, aí também a outro veículo de comunicação, o Jornal da Cidade, que não seria mais candidato, chamou todos os candidatos, pelo menos aqueles mais próximos a ele, que vão disputar a eleição à prefeitura para mostrar o quadro, questão de um mês e pouco atrás, não foi isso? E aí fica a seguinte dúvida, se ele não for candidato, vai apoiar alguém? Ou alguém? Né? Alguém. Porque existem vários candidatos. Não, é verdade, existem vários candidatos. Se você fosse prefeito, queria o apoio do prefeito? Eu não entendi. Se você fosse candidato, queria o apoio do atual prefeito São Vicente? Mas esse é o grande ponto. Depende do tipo de apoio que você vai ter. Provavelmente o candidato não vai querer que o Billy vá para a televisão com ele, no rádio com ele. Mas, sei lá, né, com tanto cargo ali, com esse pessoa para trabalhar na rua. Esse é o ponto, esse é o ponto. Ninguém quer o apoio dele, ninguém quer sair na foto dele. Mas a estrutura, tanto que a gente sabe que tem aí hoje 4, 5 candidatos aí que se colocam como pré-candidatos a prefeito e que são de dentro do governo, são pessoas que exerceram cargos, têm influência no governo, pessoas que indicaram secretários, partidos que até agora fazem parte da base de apoio do prefeito, como são candidatos e continuam com tudo isso dentro do governo. Então essas pessoas, elas ajudaram essa confusão toda, essa bagunça toda que a prefeitura se encontra. São pessoas de muita influência dentro do governo, são pessoas que até hoje têm o seu grupo político trabalhando dentro da prefeitura. Então, eu posso dizer que de todos os candidatos aí, de todos os pré-candidatos a prefeito, a minha pré-candidatura a prefeito, a pré-candidatura do Michael e do Caio Amado, são as únicas 3 que não tiveram participação dentro do governo, que não ocuparam cargos, que não indicaram cargos. O restante, todos eles tiveram uma participação direta dentro do governo. Todas as outras candidaturas. Eu desafio aqui para que mostrem ao contrário disso. E aí como é que fica? Vai para a eleição, vai para a disputa à prefeitura, desvinculando a imagem do prefeito, tentando quebrar esse elo aí que foi formado? Não aparece como prefeito, mas com certeza continuam se beneficiando do governo, continuam se beneficiando dos cargos de dentro do governo e de tantas outras questões aí que a gente sabe que existe. Muito bem. Camila, tem alguma participação com a gente aí? Temos a participação do Manelão do Bitaru e ele perguntou ao vereador: se a nossa Câmara Municipal não tem cargos oficiais e tem carros oficiais e tem motoristas concursados, por que necessitamos de motoristas da Prefeitura exercendo atividades na Câmara? Será que não seria necessário investigar tal fato ou isso deve ser levado ao Ministério Público? Manelão, tem carro oficial lá na Câmara, tem um carro, o carro da presidência, e tem um motorista lá. Então essa questão... A Câmara de São Vicente só tem um carro? Só tem um carro. Isso já foi corrigido há algum tempo, nós tínhamos um outro motorista que aposentou recentemente, então nós temos lá um motorista e um carro. Um carro que atende à presidência da casa. E que quando se formam comissões e os vereadores precisam ir a determinado local, verificar determinada coisa, é por conta própria? Por conta própria, carro particular, essa forma como é o dia a dia em relação ao veículo. Muitas vezes o presidente, quando nós precisamos, um deslocamento para ir em uma missão oficial, à Assembleia Legislativa, ou uma viagem a Brasília, o motorista do presidente, o carro da presidência atende o vereador, leva até o aeroporto, leva até a Assembleia ou algum outro compromisso oficial. Muito bem. Hoje tem uma matéria no jornal A Tribuna, né, com um vereador explicando como é que ele
procura, né, fazer os seus projetos de lei com a sua assessoria, que não haja assim um confronto, né, com o poder executivo da cidade. Uma coisa que chamou a atenção, né, eu já recebi várias mensagens, acho que o Heraldo também deve ter recebido em relação a esse assunto, né, porque o vereador vai ao Poder Executivo, faz uma consulta prévia, né, ao cidadão que tem ali os dados, informações importantes para orientá-lo, não fazer um projeto inconstitucional, e aí ele então produz o processo que está cansado de realizar projetos inconstitucionais e que os projetos vivem sendo barrados, não é, Heraldo? Mais ou menos esse é o caminho. O Pacílio também verificou essa informação. Isso pode até haver um contato, né, entre as assessorias, enfim. Acho que o vereador ir lá, né, pedir a orientação, aí fica questionamento. Mas e a assessoria do gabinete? Mais do que a assessoria do vereador, de cada vereador, existem as comissões permanentes de justiça, redação, dentro de cada uma das câmaras, que ali sim deve ter o parecer pela constitucionalidade ou não. Não cabe ter qualquer outra interferência nesse sentido. E se ele usa desse procedimento, quer dizer, na verdade anula a atuação do vereador, do parlamentar, se é para fazer um projeto que vem então já pronto da prefeitura. Agora, submeter previamente a um departamento da prefeitura, o que fez e o que confessou o vereador Zequinha, realmente me parece que não é a função do vereador. O vereador, ele tem na estrutura do legislativo como saber se aquela proposta dele é constitucional ou não é constitucional, porque muitas vezes o veto do prefeito não é por questões meramente profissionais, constitucionais, aliás. Às vezes é por uma questão de finanças ou coisa que o valha. Agora, uma coisa que tem me preocupado nessa legislatura atual da Câmara de Santos, aliás, até o que não me motiva a frequentar mais as sessões é exatamente isso. Todo veto que se tem, os vereadores que formam a defesa ali da liderança do governo sempre dizem o seguinte: nós vamos levar isso para o prefeito, ele tem todo o interesse em aprovar determinada matéria, mas precisa ser estudado antes, essa coisa toda. Então, quer dizer, anula por completo a atuação do legislativo. É uma coisa que vem acontecendo Brasil inteiro, quer dizer, a anulação dessa atuação legislativa, ficando tudo na dependência do executivo. Isso não está certo, isso não é bom para a democracia, porque a depender disso, nós não precisaremos mais de Câmara Legislativa, de Assembleia, né? E mesmo o Congresso Nacional, vamos ficar tudo na dependência do executivo. É uma defasagem aí, né, clara, com relação a isso, essa função aí legislativa, eu não sei, através do tempo, parece que sofreu aí um processo de apequenamento, não sei, precisava discutir isso com mais profundidade, né? Eu acho que é um vício e é um sabugismo do vereador que faz isto, né? Ele se despe da função institucional, que ela fiscaliza o executivo, e você tem razão. Para que tem uma Câmara com as suas comissões pagando, aliás, existem até aposentadorias milionárias, ou seja, de pessoas que prestaram serviço na Câmara, tem uma equipe qualificada de procuradores. Agora vai perguntar para o assessor do prefeito se é constitucional ou inconstitucional. Isso é vergonhoso, vereador. O senhor perdeu completamente a noção, o senhor está comprometendo a imagina a alternância, lógico, de uma maneira muito ruim, ainda confessou publicamente. Não é verdade que foi lá ver se era constitucional ou inconstitucional. O senhor tem toda uma estrutura na Câmara para saber se é ou não. E cabe ao vereador apresentar o projeto. E o prefeito, vetando, se houver elementos, até acolher. Mas caso não, leva ao plenário, discuta o veto do prefeito. O senhor foi fazer política, o senhor foi submeter à vontade do prefeito. É lamentável que os seus eleitores, que votaram no senhor para fiscalizar o executivo, vai tomar a benção do executivo. Eu não diria que ele foi submeter à vontade do prefeito, né? Mas ele queria aprovar de alguma forma um projeto, não é? E disse que estava cansado de ter os seus projetos derrubados por conta de serem inconstitucionais. Mas é o que o Pedro Gouveia falou, né? Você passa pelas comissões. E as comissões, e depois, se você tiver essa certeza, essa garantia
da constitucionalidade e derrube o veto do prefeito. Derrube o veto, conversa com os demais vereadores. Conversa com os vereadores, já aconteceram várias situações. Já aconteceram várias situações lá na Câmara, nesse momento principalmente, que apresentamos projetos que teve o veto do prefeito e nós derrubamos o veto. E vou além. Muitas vezes, alguns projetos que foram apresentados, a assessoria da Câmara para as questões legislativas, olha, esse projeto é inconstitucional. Tudo bem, mas eu quero submeter à apreciação da Comissão de Justiça e Redação. Eu quero o parecer da comissão. Quero ver lá qual que é o parecer da comissão. Me dê o parecer e a partir disso você fala, então não apresento. Ou melhora, vê o aspecto. Exatamente. Qual o ponto que está tendo o impedimento de nós apresentarmos aqui, o que está esbarrando, corrige, apresenta de uma outra forma. Não tem justificativa para o prefeito fazer, para o vereador fazer isso. E ao confessar isso, eu acho que ele talvez não tenha noção da perda de importância que ele se fez perante o eleitorado dele. Porque, ora, votaram no vereador para que o vereador nos representasse. Agora, se vai pedir para o prefeito, então realmente... Eu acho até que existe um agravo ético nessa condução dele. Vamos para o intervalo e o painel regional retoma daqui a pouquinho com mais participações do nosso telespectador. Já. Muito bem, estamos de volta, terceiro bloco aqui do painel regional. Antes da gente acionar aqui a Camila com a participação do telespectador, rapidamente essa questão, né, que mais uma vez movimenta o cenário político nacional com o ministro da ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira. Foi pego numa gravação, articulando e advogando para Renan Calheiros e para o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, que virou homem-bomba da nação, né, ao lado do ex-senador Delcídio do Amaral, articulando lá a defesa de ambos em relação à Operação Lava Jato, orientando para que não entregassem documentos à Procuradoria-Geral da República e coisas do gênero, né? Esta manhã ele foi barrado, o ministro Fabiano, na porta do Ministério, por servidores que cercaram o carro dele, não permitiram a entrada dele. Foi embora e depois esses servidores lavaram a fachada do prédio e lavaram o 9º andar do prédio onde fica o gabinete do ministro. E mais, representantes da Controladoria-Geral da União, em 22 estados, anunciaram que vão deixar os seus cargos, caso Fabiano Silveira continue no Ministério. Seco para você, Pedro Gouveia. Ele fica ou ele sai? Deve sair. Deve sair, assim como aconteceu com o Jucá. O presidente tem agido de maneira rápida, tem dado respostas à sociedade. Agora, é necessário que se mantenha essa linha. Se houver qualquer dúvida, se houver qualquer posicionamento no sentido que venha fazer com que qualquer um dos ministros nomeados tenham seus nomes envolvidos em escândalo ou em algum ponto que tenha tentado obstruir a investigação da Lava Jato, o presidente tem que rapidamente agir, assim como está fazendo até o presente momento. Cai ou fica, Heraldo? Cai. Já caiu? Já tem um substituto pronto, isso aí é de menos. Agora, o curioso é que esses servidores, por exemplo, não fizeram manifestações quando as denúncias e comprovações se deram em relação a integrantes do governo anterior, o governo afastado da Dilma Rousseff, né? É normal, então, o senhor José Eduardo Cardoso, que foi meu professor no curso do Damásio, encher a cara de cachaça do presidente interino da Câmara para ele assinar aquele ato lá, anulando a votação na Câmara? Quer dizer, eu não vi nenhuma manifestação nesse sentido. Eu não. Você acha que precisou encher a cara para ele assinar o documento? Precisou, foi revelado lá pela deputada lá. Quer dizer, nada como uma garrafa de cachaça e pronto. Quer dizer, é normal também essa atitude republicana, vamos dizer assim? Heraldo, não é. Eu acho que cai ou fica, na sua opinião? Cai, é o aparelhamento. E tem que cair todo mundo. Os que estiverem... Tem que lavar o negócio. Quem tiver manchado, sujo, tem que limpar. As instituições estão funcionando. Acabou. Nós não temos que estar preocupados. E também, eu duvido um pouco dessas gravações do Sérgio Machado. Adredemente preparada, sabe? Com intuito, com uma pegadinha, igual o Haddad está fazendo pegadinha aqui em São Paulo com a agenda dele. Eu acho que para mim não tem valor nenhum quando isso é, de uma certa maneira, preparado.
Então quer dizer que eu vou lá no Sarney, vou lá no Renan. Não estou fazendo defesa deles, não, que não prestam. Agora, não servem à República e ao processo democrático. Agora, se aproveita da nação. Mas também, e lá o Sérgio Machado com o gravador preparado e induzindo a manifestações, acho que a gente não pode acreditar nisso. Contra o PT podia fazer, contra o PMDB não pode? Não, diferente quando a Dilma conversa com o Lula, que ele nem foi nomeado e ela manda o papel por um intermediário para usar em eventual situação. Salvo conduta, é diferente. Isso aí o cara foi. Mas, Pacilo, veja bem, eu vi para você e falei assim, Pacilo, aquele fulano de tal, ladrão sem vergonha, levou uma baita de uma grana naquele processo lá de tal, não sei o quê. Você fala, é mesmo, canalha, vagabundo, isso e aquilo e tal, não presta, tem que ser preso por mais isso, mais aquilo. Ué, você não entregou o cara, qual é o problema? Ué, há uma indução, né? Sabendo de há uma quem indução? É. Mas Olha, não se chegou à veracidade dos fatos? Ué, não? Em relação à manifestação... Que diferença faz? A situação está não existe o contexto total da conversa. Quer dizer, eu pego o gravador, vou lá no Senado, ou vou na casa do Sarney e começo uma conversa... Sim. E o Sarney entrega a todo mundo, que isso, mais aquilo. Não, mas o que mais salta aos olhos... Está valendo, então? Não, Boturão, mas veja, o que eles falam mais? O Sérgio Moro precisa brecar o Sérgio Moro, né? Senão todo mundo vai para a cadeia, não sei o quê. Quer dizer, agora, quando... Você acha pouca coisa? Eu não acho pouca coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, quando se intensificavam as investigações sobre integrantes do governo, o Sérgio Moro foi demonizado pelo governo, disseram que ele estava a serviço de não sei quem, essa coisa toda. O PMDB não tem a força do PT. Agora eles apoiam o Sérgio Moro, quer dizer, então, sabe... Quem apoia o Sérgio Moro? Os que os criticavam antes? Não, eu não vi bem isso. Eu acho, que essas gravações, embora você esteja ali... você está reclamando, é uma chorumera, mas dizendo, olha, o cara pode chegar no fulano, pode chegar no CMC. Você acha que é mentira que o Renan falou, que o Sarney falou, mas que os outros falaram? Precisa ser investigado. Então, precisa ser levado em consideração. Não pode... Não foram gravações da investigação da Lava Jato. Por isso que eu tenho dúvidas, né? Claro que eles, ao se manifestarem daquele modo, cometeram... Se você lembrar no processo da FIFA, que a Polícia Federal Americana, o FBI, conseguiu derrubar praticamente a direção da FIFA inteira, inclusive o Blatter, depois caiu o Platini, essa coisa toda, o J. Ávila fez mais ou menos um papel que o Sérgio Machado vem fazendo. Sim, para levar... Foi pego para aliviar a situação dele. Você vai ser preso aqui 50 anos, nunca mais você sai da cela nos Estados Unidos, nós vamos tomar tudo que você tem. Agora, tem um outro caminho. Você fica com metade e vai cumprir uma pena muito menor aqui com a gente e tal. Só que você vai agir assim. Você foi jornalista, você foi repórter, você sabe questionar, você é um cara inteligente e tal. Aí ele topou a brincadeira e entregou todo mundo. Todo mundo. E todo mundo confessou para ele nas gravações. Pô, não vale? Não. Eu não sou contra, eu acho que inclusive tem que trazer à tona isso e demonstrar e prender todo mundo. Tem que sair, tem que exonerar ministro. Só que eu acho que a forma não está oficial. Eu não sei se o Sérgio Machado está fazendo parte da Lava Jato. É lógico que está. Está trabalhando para o Sérgio Moro e para a cúpula da Polícia Federal. Fernando Tuzlo, amigo engenheiro, mais uma vez com a gente aqui, diz ele aqui, tem que cair e ser preso. Atrapalhou as investigações. O mesmo caminho dos outros, sem dúvida. Camila, participações aí com a gente? Sim, Uriel Vilas Boas pergunta à bancada: as denúncias contra integrantes do PMDB nacional podem e refletem na nossa região? Ele pergunta. Eu acho que não, né, Pedro Gouveia? Como o PT também, se foram injustiçados aqui. Se for em relação a nós, eu não vi nem nada ainda, né? Não tem ninguém da Baixada aí que esteja envolvido e tal. Como foram injustiçados aqui no momento do mensalão, Thelma, Mariângela, que perdeu os mandatos, Cassione, que era vice-líder do governo, também perdeu o mandato. Não tinham relação nenhuma com o que estava acontecendo, mas por estarem na base do governo, acabaram pagando o pato. Agora, o PMDB daqui tem gente boa, pessoal que está acostumado a lidar com a política local aqui, completamente diferente, né? Totalmente diferente do que acontece lá em Brasília. Diga, Camila. Voltando a falar sobre São Vicente, o Elias, do Jardim Rio Branco, pergunta ao vereador: se eleito prefeito, você pretende inaugurar o hospital do Humaitá? Opa! Sem sombra de dúvidas, o hospital do Humaitá precisa funcionar a partir de 1º de janeiro de 2017. O hospital está pronto lá, Boturão. Um hospital de 42 leitos, totalmente
preparado para receber a população, para atender a população. Quantos um hospital, 42 leitos. É um hospital de baixa complexidade, mas um hospital todo equipado, pronto para atender a população e que vai dar uma qualidade à saúde, né? Não só da área continental, mas teve manutenção nesses últimos tempos? Teve manutenção? Eu estive lá há 10 meses atrás, está impecável, impecável. Não usam, ninguém entra dentro do hospital, todinho equipado, tudo material zero, novo. Foi inaugurado em 2012 e março de 2013 fecharam esse hospital. E até hoje não voltou a funcionar. É um desperdício de um bem público que poderia estar sendo utilizado em favor da população. É um crime isso aí. É um crime, é um crime. Com a dificuldade que a gente enfrenta na saúde até hoje, o São José está com uma parceria com o Estado, né? Está com uma parceria com o Estado, né? O Caio França conseguiu, está trazendo para o Hospital São José o AMI+. Esse AMI+, vai funcionar dentro do Hospital São José, em uma parceria com a Irmandade e o Governo do Estado. Isso é super importante para o município, porque também, depois de muitos anos, a gente vê o Governo do Estado colocando o pé novamente no Hospital São José, podendo ajudar aquele hospital que é super bem localizado, um hospital que está muito bem cuidado, muito bem administrado pela provedoria. O Gigliotti, né, um grande amigo nosso, que fez um trabalho lá. Existem alas lá reformadas que você não acredita na condição que aquilo pode atender a população. Agora é necessário também que a prefeitura faça parcerias com a Irmandade para poder alugar áreas do hospital, entrar num entendimento para que consiga atender a população de São Vicente gratuitamente pelo SUS, voltar a fazer aquele hospital do São José atender a população. Camila, mais participações? Voltando a falar também sobre os crimes que acontecem nas estradas, o Enio Manuel deixa um comentário. Ele diz: viajei para Campinas recentemente e fui pela Rodoanel, em um percurso de 200 quilômetros. Não vi sequer um policial rodoviário. Verdade. Aí ele diz: lamentável, mas nas praças de pedágio não faltam funcionários. Ele completa. Eu também já passei pelo Rodoanel algumas vezes aí. Olha, não é que eu não tenha visto polícia rodoviária, você vê. Mas é um aqui, outro, sei lá, 200 quilômetros depois, né? Você vê um perto e um só lá no infinito, né? Mas se passar pelo pedágio e não pagar, vai aparecer uma viatura rapidinho para te cobrar. Exatamente. Eu quero parabenizar o Enio pela observação dele, muito inteligente. Realmente, não falta praça de pedágio e não faltam funcionários, mas faltam policiais. Mas ali o Rodoanel, ele não é terceirizado, né? O Rodoanel, a gestão é do Estado, né, Pedro? É do Estado. Né? Né? É do Estado, né? Eu tenho quase certeza que é Boturão. Diferente da Ecovias, eu também não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é o Estado que administra ali o Rodoanel, né? Então fica pior ainda, né? Diferente da Ecovias, da Renovias, da Bandeirantes, né? Das outras rodovias aí, Nova Dutra, e essa coisa toda aí, Autoban, né? Autoban, que são empresas que são responsáveis pela manutenção dos sistemas, né? Guara Bandeirantes, lá em cima, Anchieta Imigrantes, aqui para nós, enfim. E fica essa questão eterna que não se resolve, né? Quem é responsável pela segurança? É a rodoviária, lógico, a polícia rodoviária, mas tem que ter uma colaboração incisiva, claro, da concessionária. Tem que ter. Camila, pois não? Por enquanto, vamos tranquilos, né? Bom, a questão habitacional levantada pelo Heraldo, importante também, né, Pedro Gouveia? É um drama muito de São Vicente importante, também, é um drama que nós temos na cidade. Existe um número hoje de cerca de 25 mil unidades de déficit no município de São Vicente, que nós precisamos resolver esses problemas. Mas também não basta apenas você construir as moradias e não ter uma infraestrutura para atender essa população. Isso aconteceu ao longo dos últimos anos na área continental de São Vicente. Precisamos levar junto com isso saúde, educação, lazer para essas famílias. E temos que enfrentar esses problemas desses bolsões de moradias, né, irregulares também, das áreas de invasão. Precisamos corrigir tudo isso, porque isso traz
alguns problemas para as pessoas que estão nessas áreas. E nós precisamos enfrentar isso de uma maneira muito rápida e fazer um trabalho para que, juntamente com isso, venha o desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente sabe que esses conjuntos habitacionais também geram muitos empregos. Então isso acaba sendo muito importante para a cidade, para a economia do município, para que a gente tenha também uma geração de empregos, geração, né, de fomento à economia no município. Então nós somos totalmente a favor de que haja uma política eficiente na questão da habitação. Perfeito. É outro drama, outro problema sério que vive a cidade, não só São Vicente, né? A região da Baixada Santista, problemas sérios, né, com a habitação, os terrenos caros, uma situação dura de se enfrentar realmente. E agora, para não fugir um pouco de São Vicente, vamos tentar amarrar essa questão toda que envolve a cidade, uma coisa que muita gente me pergunta e eu não tenho explicação para ela, né, já vem de algum tempo, a questão do Parque Sambaiatuba, que era o lixão do Sambaiatuba, a gestão Márcio França, depois o Tércio também manteve, né, transformaram aquilo num parque e hoje a coisa degenerou. Há uma semana, Boturão, há uma semana, 10 dias no máximo, eu estive lá no Sambaiatuba e tive a curiosidade de subir com o carro na área do antigo lixão, que voltou a ser um lixão, na área do transbordo. A prefeitura hoje é multada diariamente por não cumprir um TAC para limpar a área do transbordo do Sambaiatuba. Ali nós tínhamos um projeto maravilhoso com cooperativa de catadores, nós tínhamos o projeto de reciclagem, tínhamos o projeto da sementeira, da hidroponia, que fazia com que tudo que era plantado ali, que tudo que era colhido ali fosse distribuído para as creches. Nós tínhamos a panificação, os cursos ali voltados para a comunidade daquele local. Tudo isso acabou. É impressionante. É um estado de abandono geral lá. É um estado de abandono geral. É um crime o que fizeram com o Parque do Sambaiatuba. O Parque Ambiental do Sambaiatuba, que se tornou um case, se tornou aí um exemplo para muitos outros lugares. E infelizmente tudo aquilo se perdeu, abandonaram aquilo. Hoje a cooperativa funciona muito mal, hoje não tem apoio nenhum, hoje a situação lá é triste de ver aquele cenário, a forma como estão desrespeitando a população daquele local, porque aquelas pessoas elas tinham um ganho, tinham um rendimento trabalhando nessas cooperativas, nessa produção que existia lá entre a questão da reciclagem do coco, da panificação, da horta comunitária, tudo isso, e acabou. É uma tristeza ver o quanto que a irresponsabilidade desse atual governo, das pessoas que compõem esse governo, fizeram com que aquela população do Sambaiatuba já sofrida sofresse mais ainda. É uma pena mesmo, é profundamente lamentável que isso tenha acontecido. Pedro Gouveia, obrigado pela presença, até uma outra com a gente aqui, viu? Obrigado, um grande abraço. Obrigado ao nosso Heraldo, ao Pacilo também, não é? E a Camila, que está diariamente com a gente, junto com você também, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.